Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Ito José Stein, sou engenheiro mecânico na empresa Serraf. Acredito que muitos aqui não conhecem a empresa, então eu vou começar a explicar um pouquinho sobre a empresa, onde está situada a empresa, a história da empresa, os produtos, aplicações e alguns cuidados de aplicação na linha de produtos da Serraf. A Serraf, ela é uma empresa que temos 35 anos nossa história e queremos vários e vários anos ainda. Trabalhamos como fabricante de trocadores de calor, utilizado tanto na refrigeração, aquecimento, radiadores, na linha industrial, linha comercial, várias linhas onde se precisa trocadores de calor do tipo tubo-aleta, que é o negócio da Serraf. Aqui um videozinho sobre a empresa para vocês saberem onde a Serraf está inserida. Tenho certeza que você já me viu em vários lugares. Estou em ônibus, tratores, no transporte refrigerado como baús de caminhões e veículos comerciais, em refrigeradores do supermercado, loja de conveniência ou em uma unidade de saúde, em adegas e até mesmo dentro do seu escritório. Afinal, você consegue imaginar o mundo sem a minha presença? Tenho relação comercial com outras empresas. Sou comprometida com a qualidade final de cada produto, com ótimo custo-benefício e pontualidade na entrega. Minha equipe é altamente especializada em cada etapa, com profissionalismo e tecnologia na medida certa, visando sempre um relacionamento e parceria duradoura. Afinal de contas, tenho 35 anos. Hoje sei que somos um dos mais importantes fornecedores do mercado de troca térmica brasileiro, já consolidada e reconhecida pela capacidade técnica e industrial, com um suporte especializado ao cliente, além do meu sistema de gestão da qualidade certificado pela norma ISO 9001. Também já falo em espanhol e inglês, pois já estou presente em outros países. Prazer, eu sou a Serraf, presença constante na sua vida moderna e tecnológica. Então, se alguém não conhecia o que era a Serraf, quem era a Serraf, Serraf está aí já há 35 anos, cada vez crescendo mais. Como o próprio vídeo comentou ali, falamos inglês, falamos português, falamos espanhol também, porque além do mercado brasileiro, nós também exportamos para outros países. Por isso que alguns principais países a gente acaba exportando o nosso produto, além do nosso mercado brasileiro. E aí onde é que a Serraf está? Imagina a vida sem a Serraf, ou uma empresa de trocadores de calor, tanto para o nosso ar-condicionado, como em casa, para o nosso expositor de bebida, conservação, algum processo de transformação de um alimento. Lá precisa um trocador de calor, e estamos lá. Mas o que é um trocador de calor? Aqui, todos nós, vários técnicos, mas tem também alguns estudantes, que um trocador de calor, em contato com dois fluidos refrigerantes, a gente troca calor. Por exemplo, aqui o ar, a gente acaba refrigerando o ar para nos dar um conforto térmico. Tem outras variáveis também, como a umidade. A gente tem que também saber cuidar da umidade. Não só nós, mas na alimentação também isso é importante, ou qualquer alimento. Para isso tem um trocador de calor, onde a Serraf hoje, tanto na parte do evaporador como produtos no condensador, a gente tem alguma necessidade para o cliente, alguma opção. Depende do tamanho,
a capacidade, a Serraf ela produz tanto sobre medida como alguns produtos próprios da empresa. Assim, como a gente tem vários produtos, tanto customizados como produtos próprios da empresa, a gente tem que ter uma boa organização para agora sim. Para desde a compra da matéria-prima e a fabricação e envio dos trocadores de calor para o nosso cliente. Assim que ele entra... Agora acho que vai. Assim como quando entra um pedido, um orçamento, a gente consiga ter organização de ter os componentes e passar um prazo de entrega correto para o nosso cliente. Pois a gente honra muito o nosso prazo de entrega. Quando a gente confirma um pedido para um prazo de entrega para o nosso cliente, a gente quer entregar, porque a gente não quer deixar o nosso cliente na mão, pois muitas vezes ele já tem uma organização numa loja, uma construção, e ele precisa do nosso componente. E isso a Serraf honra muito, tanto em projetos de qualidade, tanto na confecção, como também no envio e a garantia para o nosso cliente. E com isso, também a gente tem outras ferramentas que auxiliam. Por exemplo, a engenharia utiliza muito o software Unilab. O Unilab ele é um software de carga térmica dos trocadores de calor. Um cliente entra em contato com a Serraf com uma necessidade. Muitas vezes ele tem um dimensional e ele quer uma determinada capacidade no seu trocador de calor. Mas às vezes ele não sabe se realmente a capacidade que ele quer se enquadra na geometria que ele imagina. Com isso, a Serraf ela calcula o trocador de calor para o cliente e comenta com ele, realmente, esse trocador vai lhe atender, não, vai faltar capacidade, algumas vezes tem capacidade demais, a gente pode reduzir também, tem algumas variáveis que a gente ajuda o nosso cliente no desenvolvimento do projeto dele. Assim também por questão organizacional, temos a TOTS, ou conhecida também como Proteus, que também ela faz toda aquela questão de gestão, de cadastro de componentes, colocação de pedido, envio para o nosso cliente. E o Scope é o planejamento estratégico, pois a Serraf ela também não se preocupa só com o presente, mas também com o futuro da empresa. Então, todas as ações, os projetos internos, a gente acaba inserindo no Scope. Aqui é uma tela do Unilab sobre um trocador de calor. Mas eu quero também deixar aberto aí, qualquer dúvida que alguém tiver, não precisa esperar o final para tirar essa dúvida, pode interromper aqui, porque eu estou aqui não é para formar ninguém, mas sim para ter uma troca de informações. Então, às vezes a gente tem alguma dúvida, pode parar a palestra, pedir alguma coisa, se tem a ver ou se não tem, por favor, fiquem bem à vontade. Agora, voltando, o Unilab, como ele é o software de engenharia, e nos produtos da Serraf, os projetos próprios da linha da Serraf, a gente calcula todos eles nesse software Unilab, onde é que a gente tem que alimentar vazão, fluido, temperatura de condensação, temperatura de ebulição, toda a configuração do aletado, para daí sim a gente saber qual é que é a carga térmica do aletado, tanto nos nossos projetos de linha, como nos projetos do cliente. Mas nos nossos projetos de linha, além do software que gera um cálculo, a gente tem que saber se realmente esse trocador de calor que a Serraf está desenvolvendo está entregando aquela carga térmica. Que na refrigeração é isso que importa, a carga térmica. Com isso nós temos também uma câmara de teste, que sempre que desenvolvemos algum produto, a gente testa na câmara de teste, e essa câmara também a gente acaba fazendo todo o relatório. Nós temos softwares que a gente, em vários pontos de todo o sistema de refrigeração, a gente confere com o que gera o cálculo, para daí sim, em nossos catálogos, alimentar eles com a informação real de capacidade. Mas, qual é a linha de produtos da Serraf?
Qual o portfólio da Serraf? Nós temos 3, Aletado, Visa e Force. Eu falei agora há pouco, temos produtos customizados e produtos da linha própria. Produtos customizados são a linha Aletados. E os produtos da linha própria é a linha Visa e a linha Force. Que agora eu vou explicar um pouco mais sobre cada produto e cada aplicação. A linha Aletados, aqui, tanto nesse slide como em alguns próximos aqui, é algo bem genérico. Onde é que a gente pode desenvolver para o cliente, depende da configuração, a dimensão, quantidade de tubos, espaçamento, diâmetro do tubo também, a gente tem algumas opções. Caso querem algum produto, somente o núcleo, como nós chamamos, ou o aletado, o evaporador ou o condensador, também é conhecido no comércio também como serpentina. Ou se não, também esse aletado, a gente pode fazer ele carenado. Muitas vezes o cliente ele já tem um motor elétrico que ele vai acoplar ao trocador de calor, tornando ele um trocador de calor de ar forçado. Assim a gente consegue fazer a carenagem já para o cliente, com já a furação para ele só chegar lá e copiar e acoplar o ventilador. Ou também tem alguns clientes que nos condensadores pedem uma base condensadora. Ele mesmo compra o compressor e a gente desenvolve o condensador e uma base já com a furação. O cliente acopla o compressor, o ventilador, se precisar alguns outros componentes, e ele monta a unidade condensador dele, a unidade condensadora. Desculpa. Esse sim. Então, na linha Aletado, tanto refrigeração comercial, clientes da área de transporte, máquinas industriais também, linha ar-condicionado automotiva e cabines agrícolas também se encontra trocadores de calor da Serraf. Isso tudo, querendo ou não, está voltado com o vídeo da instituição, que é onde é que a Serraf está acoplada. Aqui alguns modelos, ônibus, vans, mais ou menos que eu falei no início. De carga também, a gente tem clientes que fazem baús frigoríficos refrigerados, um produto muito similar a este embaixo. Balcões de padaria também, açougue, onde o pessoal acaba fazendo evaporador de ar forçado, comprando o aletado e fazendo toda a instalação, a carenagem e colocando os ventiladores. Mas além disso, na refrigeração comercial também, a Serraf ela tem a linha própria dela, que é a linha STT, Soluções em Troca Térmica. Em vez de o cliente comprar somente um núcleo, o aletado, e fazer toda a sua montagem, nós temos Visa Bottom, Visa Classic do Fit Wall, onde Visa Bottom e Visa Classic são equipamentos, e Visa Du são equipamentos horizontais, e a Visa Wall e Visa Fit são praticamente balcões menores de cozinhas industriais. Onde o Visa Bottom, a instalação principal deles são em vitrines. Isto. Onde tu acaba instalando na parte inferior do projeto, forçando o ar a subir, conhecido como o poço do balcão. Modelos de 1 até 4 ventiladores, com ventiladores de 6, 8 e 10 polegadas, variando de capacidades de 235 até 5.500 watts. Também tem algumas opções de alguns diferenciais do congelamento com resistor elétrico ou não. Caso temperaturas positivas, pode ter degelo natural também. A aplicação do Visa Classic é este modelo de balcão, tanto o Visa Classic como o próximo que eu vou falar será o Visa Du, onde a instalação do evaporador é na parte de cima, no teto do balcão, forçando o ar na parte traseira do equipamento. Este seria praticamente uma vista cortada da movimentação do ar interno. Também
Temos equipamentos de 1 até 4 ventiladores, ventiladores de 6, 8 e 10 polegadas, com a opção de o degelo elétrico com resistor ou a ar. E também temos nessa linha aqui algumas opções com a carenagem de inox. Hoje é bem comum os balcões, todo ele ser de inox. Todo ele ser de inox. Assim, a gente desenvolveu alguma carenagem em inox. Alguns clientes compravam, removia a carenagem branca e acabava fazendo uma carenagem de inox. Assim, caso vocês precisam com a carenagem de inox, a Serraf tem também. Este é o modelo Visa Duo. Ele também, como o modelo Visa Classic, é para aplicação no teto. Porém, o que diferencia ele é a movimentação do ar. O Visa Classic, o retorno é no ventilador, como neste aqui, e o insuflamento é na parte de trás, tocando o ar na parede do balcão. Sendo que o Visa Duo, ele insufla, o retorno é na frente também na grade, e o insuflamento é nas laterais, forçando o ar na parede dos refrigeradores. Com modelos de ventilador de 6, 8 e 10 polegadas também, como as versões anteriores, carenagem branca e inox, e alguns modelos de 8 e de 10 polegadas, modelos maiores, com 2 ventiladores. O VisaFit e o Visual são para esse tipo de balcão, que nós chamamos de cozinhas industriais. São balcões menores, muitas vezes do tamanho da mesa, onde é que tem algumas portas, e a aplicação dele ele é um evaporador menor. Temos também no stand aqui, quem gostaria de ver depois. E a gente instala ele no fechamento das portas, atrás da coluna ou nas laterais. A única questão que altera é a movimentação de ar. Onde o VisaFit, a gente tem uma baixa movimentação de ar, caso o cliente tenha alimentos abertos, onde tem que ter uma baixa movimentação de ar, baixa velocidade, para não secar muito o produto que está lá dentro. Já o Visual, a gente coloca esse tipo de ventilador, que é um ventilador comercial, 1/40, 1/25, tem uma alta movimentação. Quando o alimento é embalado, ou até mesmo refrigerante, cerveja, algo assim, que tem uma melhor resposta na troca de calor. Sendo que o VisaFit nós temos 2 versões, uma maior e uma pouco menor. Essa menor comercialmente é instalada em balcões denominados balcões anões, e o Visual nós temos com versões de ventilador de 6, 8 e 10 polegadas. Mas, além disso, todas as versões anteriores também, eu falei muito de carenagem branca, carenagem inox. Temos aqui também a opção com carenagem preta, para aplicação em balcões preto, ou se não, muito normal em aplicações de adega, onde o pessoal pega o trocador de calor de ar forçado e pinta ele. Assim, em vez de ele pintar, nós já temos com a grade preta e a hélice preta. Daí fica um acabamento melhor, pois a pintura também nossa é eletrostática preta, e a carenagem é de alumínio, diferente da outra versão. Nós não simplesmente pegamos a carenagem dos outros projetos e pintamos. Não, a gente acaba fazendo em alumínio também para ficar um acabamento melhor. Um projeto próprio, né? Projeto próprio, exatamente. E também, caso, tanto nesse produto como nos anteriores, se tiver pequenas alterações, a gente consegue fazer também. Às vezes, eu quero instalar no meu VisaCooler, mas a mangueira do projeto do meu dreno é no canto. Não vou deixar de vender. Não, a gente consegue alterar a carenagem para o dreno na saída no canto também. Ou às vezes um pouquinho menor, a carenagem um pouquinho menor, a gente consegue fabricar também. Como nós fabricamos, a gente tem essa flexibilidade. Pessoal, agora eu vou falar sobre 2 produtos, que é a linha Force
praticamente voltado em câmaras frias e salas de preparo. Alguma dúvida, algum questionamento aí sobre a parte anterior? Para essas alterações, tem um pedido mínimo? Tem um pedido mínimo de 10 peças. Mas, por exemplo, às vezes tu tem 3 modelos. Mas 3 modelos de 10 ia dar 30 produtos, por exemplo. Com isso a gente consegue reduzir o número, caso tenha uma necessidade. Se tiver 3 modelos, não precisa ser 10 peças. Não precisaria, exatamente. Exatamente, daí tu pega 3.3 de cada um. mais ou menos essa. Voltando aqui, a linha Force, a linha Visa, por que linha Visa e por que linha Force? Antes me questionaram ali no stand. Linha Visa porque são balcões, onde é que normalmente tu abre uma porta, um Visa Cooler, um expositor de sorvete, tu vê o evaporador. Então tu tem uma visão do evaporador. E a linha Force porque são equipamentos com mais robustos, digamos assim, mais fortes, maiores. Não por tem isso aquele estético, né? Isso, exatamente. Por isso que daí teve essa separação. Mas também, todos os cuidados de qualidade de um são também, fabricados em outro. Isso mesmo. Onde o Force Dual, ele é um equipamento, pode ser aplicado também em câmaras frias, mas principalmente os nossos clientes acabam utilizando ele em salas de preparo, onde tem que fazer uma movimentação de algum produto, algum trabalho, então o pessoal acaba usando o Force Dual. Até porque a movimentação de ar dele é menor que a próxima versão que eu vou mostrar para vocês. E como ele tem uma baixa movimentação, segundo leis trabalhistas, tu pode aplicar ele e trabalhar junto na mesma câmara frigorífica. Também, de 1 a 4 ventiladores, porém o padrão dele é com ventilador de 10 polegadas na cor branca. O Force Trend, que é esse modelo aqui, padrão em aplicações de câmaras frias. Esse sim, ele tem uma velocidade maior, então colocar uma sala de preparo, um produto desses, depende de como é que ele vai ser negado pela questão da segurança do trabalho. Nós já tivemos casos de cliente que selecionou esse aqui, instalou e a empresa negou, ele teve que trocar a instalação para a versão anterior, porque era uma sala de preparo e tinha uma alta velocidade de ar. Este modelo nós temos com ventiladores de 1 até 8 números, nós chamamos em módulo. Por que módulo? Porque cada ventilador, a gente acaba dutando ele, trabalhando em módulos. Um ventilador é um duto, 2 ventiladores são 2 dutos, para não ter a interferência de uma circulação de ar com o outro. Caso tu não tenha esse duto, que nós chamamos de módulo, de cabeceira do meio, tem uma briga, uma interferência de um com o outro. Além disso também, para ter o duto, todo o ar que o ventilador puxa, passar pelo aletado também, a gente tem um fechamento inferior para forçar, para não ter nenhuma fuga e assim um aproveitamento da refrigeração do ar melhor. Porque cada buraquinho o ar às vezes quer fugir, e aquele ar que quer fugir, digamos assim, na hora de se misturar, ele vai ter uma ineficiência na hora da refrigeração. Agora eu vou passar alguns cuidados de refrigeração que nós temos quando tem algum cliente que às vezes entra em contato com nós com algumas dúvidas sobre qual o correto equipamento da Serraf a ele utilizar no projeto, como infiltração pelas paredes, pelo vidro, está entrando no nosso projeto. E assim o tempo final de rebaixamento da temperatura, que é algo também muito importante que muitas vezes o pessoal acaba não respeitando. Temos que baixar a temperatura em 4 horas, em 8, em 12, em 1 hora às vezes. Isso a gente tem que observar muito e cuidar, que a carga térmica daí é o fundamental, digamos assim, para tu selecionar, para tu começar a selecionar corretamente o trocador de calor, tanto no evaporador
como na unidade condensadora. Porque não adianta tu selecionar um com uma carga térmica e outro com outra. Vai ter um desequilíbrio térmico. Saber muito qual o produto que tu vai colocar lá dentro, qual a temperatura de armazenamento ou de congelamento e o tempo para realizar esses processos. Pois depende se é um processo de resfriamento ou se é um processo de congelamento, a gente tem que saber. O resfriamento, tu precisa de uma carga térmica. Quando tu vai congelar um produto, tu precisa de, muitas vezes, bem mais carga térmica pelo processo de congelamento. Por exemplo, aqui eu acabei utilizando lá o laboratório. Isso aqui foi um teste de um ultracongelador, onde aqui a gente vê o processo de rebaixamento da temperatura. Isto é esse cinza aqui, esse. Aqui tu vê o processo de congelamento. Aqui quando começou a congelar, olha o tempo que... Opa, volta. O tempo que se demora mais para congelar. Isso foi o congelamento de água. E aqui depois para baixar a temperatura depois do congelamento. O processo de congelamento é um processo que precisa de muita carga térmica. E isso tem que ser muito observado. Muitas vezes acontece de algum cliente querer desenvolver, principalmente balcões, e ele acaba colocando, não, vou colocar produto congelado, beleza, mas ele acaba congelando, pô, mas não está atendendo. Daí a gente começa a fazer várias perguntas e tu vê que lá no início o que ele queria não é o que realmente o cliente dele queria. Então ele vendeu uma coisa para o cliente e na verdade não vai acontecer aquilo, pois as informações principais da carga térmica não foram respeitadas. E muitas vezes depois que um balcão, uma câmara fria está pronto para tu arrumar isso, leva muito custo, porque tem que trocar todo o sistema de refrigeração. Não é somente evaporador, é a unidade condensadora com mais capacidade. Muitas vezes o isolamento foi feito indevido, pois era uma condição e agora vai ser outra. Porta de vidro, com porta cega também, o vidro passa muita energia, muito calor. A gente vê numa sala que muitas vezes tem muito vidro. Isso a gente tem que cuidar muito quando a gente vai desenvolver, fazer um projeto de refrigeração. Questão também, separar se é equipamentos resfriados ou equipamentos congelados. Muitas vezes é normal a gente ir num mercado, por exemplo, a gente vê um balcão lá onde é que tem água, suco e tem cerveja. Ou o suco vai estar congelado, cerveja vai estar quente, assim vai. Isso também a gente tem que cuidar muito quando a gente desenvolve também essa questão. Estou passando alguns cuidados. Talvez para alguns isso é tranquilo, mas só para reforçar. A questão do material utilizado para o isolamento é muito importante. Aquilo que eu comentei há pouco, resfriado, congelado, onde é que tu vai aplicar. Hoje vidro também, tem uma tecnologia muito avançada para o vidro também. A gente tem que saber selecionar o melhor. Claro, sempre visando o custo também para o projeto ficar viável. Saber onde a gente vai colocar a mercadoria dentro de uma câmara, de um balcão, sempre cuidando para não enforcar a entrada do ar e nem bloquear a saída do ar. Se bloqueia, por exemplo, aqui colocando uma parede, estou exagerando agora, mas se a gente colocasse uma parede aqui, esse ar não ia passar para cá. Aqui ia estar numa temperatura indevida comparada ao lado de cá. Ou se fechasse aqui, ia entrar pouco ar aqui também, ia ter uma menor troca térmica, ia aumentar a perda de carga do ventilador. Na movimentação também, cuidar para muitas vezes não deixar uma área muito grande sem refrigeração, sem ventilação nesse caso aqui, que o produto, como o ar, o retorno é no ventilador, o insuflamento é na parte de trás. Esse é um produto do Visa Classic. Essa parte aqui ela fica bem refrigerada, mas alguns produtos que ficam do lado de cá, depende de como é que é a abertura de porta também, ele vai estar numa temperatura maior que a temperatura de quem os produtos ficam mais no meio. Mas não tem. Mas muitas vezes, em vez de tu botar um produto de 4 ventiladores,
coloca 2 evaporadores de 2 ventiladores. O projeto talvez vai ficar um pouco mais caro, mas também a eficiência vai ser bem melhor, questão da circulação, porque tu consegue dividir melhor dentro de um balcão a movimentação de ar. Cuidar também se não tem, qual é que é o local de instalação da câmara, se não tem nenhuma fonte, como eu falei antes, por exemplo, numa cozinha, cuidar um forno, está muito próximo. Às vezes a gente vê essas vitrines, o pessoal coloca uma vitrine refrigerada, do lado de uma vitrine aquecida, sendo que tudo é de vidro, e do lado uma vitrine neutra. Então, cuidar, dividir um pouquinho, porque o aquecimento vai estar interferindo diretamente na refrigeração do outro modelo. Pessoal, a parte da Serraf seria isso. Gostaria de pedir se tem alguma pergunta ainda. Eu tenho. Vamos lá. A Serraf produz algum sistema de plugin? Nós temos algum tipo de câmara, um mini câmara para gelo, qualquer... Não. Como nós produzimos só os trocadores de calor, o evaporador ou o condensador, se o nosso cliente ele fazer um plugin para a câmara, a gente fornece toda a carenagem e os trocadores de calor, mas a parte da instalação do compressor, o sistema em si, o fechamento dele para lacrar ele, isso é com o nosso cliente. E nós temos alguns clientes que realmente a gente faz esse plugin, carenagem, chaparia com trocadores de calor, e ele acaba comprando o compressor e fazendo toda a instalação. Essa é a intenção, que Sim. tentando fazer isso. Não, tranquilo. Entendi. Estamos à disposição. Ótimo. Qualquer... Muito obrigado. De nada. Mais alguém, pessoal? Tranquilo, então. Fica o convite para quem não visitou, se quer conhecer um pouco melhor os nossos produtos aqui no stand, aqui na sala ao lado. E tanto mês que vem em Manaus, estaremos lá também. Convite para ir para Porto Alegre também. E a nossa grande feira, a Febrava, também estaremos lá também, que é a grande feira de refrigeração aí. Pessoal, brigadão. E também fica o convite para nos seguir também nas nossas redes sociais, lá Instagram e tudo mais, estamos lá.